Porque desde que soube de Jesus, Zaqueu procurou ir ao seu encontro, conhecê-lo. E quando foi recebido pelo mestre, ele percebeu, ele foi atingido por aquela energia de bem, e ele falou que todo o mal que ele tivesse causado a alguém, ele restituiria em até 4 vezes. E toda a fortuna dele, ele iria distribuir daqui em diante a quem ele tivesse prejudicado também. Então, Zaqueu era aquela alma que fez o mal porque não teve a oportunidade de ser tocado pelo bem. Ele estava em transformação. E a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele começou a mudar. O que quer dizer isso, gente? Jesus nunca foi, não é contra a fortuna, contra o dinheiro. Não, Jesus nunca disse isso. Ele não julga e não julgava as pessoas naquele momento, porque como ele nos conhecia, ele sabia separar a pessoa do momento que ela estava vivendo do que ela realmente é, do que ela realmente deseja. Rotular pobreza e riqueza, somos nós que colocamos. Quando nós saímos na rua, aqui nós temos hoje uma dualidade muito grande entre muita gente na pobreza e muita gente também vivendo muito bem. Então, quando nós andamos na rua e vemos pessoas na pobreza, eu já ouvi pessoas dizendo, tá aí porque quer, tá aí porque não quer trabalhar. Nós acabamos rotulando assim. Acabamos julgando as pessoas. Mas isso somos nós, porque Deus, ele nunca fez nada que quisesse nos prejudicar ou quisesse dar vantagem a um ou a outro. Deus não faz isso com seus filhos. A pergunta 814 do Livro dos Espíritos é a seguinte. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e aos outros a miséria? E os espíritos responderam a Kardec. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Quando nós encarnamos, nós não conseguimos, numa única encarnação, vivenciar todas as experiências que nós precisamos para conseguir chegarmos até a sermos perfeitos como Pai. Numa única vida, nós não conseguimos isso. Então, algumas vezes, nós encarnamos como homem, outras como mulher, algumas vezes ricos, outras vezes pobres. Ou justamente para que, através da vivência, das experiências, nós vamos guardando no nosso espírito esse aprendizado para, numa outra vida, estarmos melhor, podemos empregá-los melhor. Então, nós somos testados sempre, em todas as situações. E, às vezes, como eles dizem que nós pedimos, né, a prova, às vezes a gente perde determinada prova, por exemplo, perde a prova da pobreza. Fala, não. Aí já começa a ir para um outro lado, porque não aceita a prova. E acaba falhando. E aí, o que acontece? Culpamos a justiça divina pelas nossas falhas. Nós não olhamos que nós mesmos, pelo nosso passado ainda, que está em fase de amadurecimento, nós que erramos. Mas a justiça divina, Deus é tão bom que Ele está sempre nos dando oportunidades. Como eu disse, nós podemos passar, todos nós vamos passar pela prova da pobreza e da riqueza. E ambas as provas são provas perigosas. A da pobreza, porque pode nos levar à lamentação, à irresignação, à inveja. E a riqueza nos leva a todos os tipos de excessos, a todos os vícios. O Evangelho, ele nos fala que a prova da riqueza é a mais difícil, porque ela acaba cegando de uma tal forma, porque acaba nos levando ao orgulho, à vaidade, ao sensualismo, à miséria. E, de uma certa forma, as pessoas ficam concentradas, como se diz no popular, olhando só para si, para o próprio umbigo. E só fazem as coisas para eles mesmos. E quando nós estamos encarnados nessa vida, estamos embaixo do nosso teto, nós temos a nossa casa, a nossa roupa, o nosso emprego. É difícil passar pela nossa cabeça que alguém possa pedir a prova da pobreza, da miséria, passando limitações, dificuldades, sofrendo restrições. Nós sabemos no momento agora, mas quando nós estamos na espiritualidade, a nossa mente ela se alarga. E lá nós vamos estar em contato com tudo o que nós precisamos aprender para a nossa evolução espiritual. Então, quando nós estamos na espiritualidade, nós vamos estudando, vamos vendo, poxa, eu preciso melhorar isso, aquilo, e acabamos pedindo passar por essas privações.
Porque pode ser que em vida passada talvez tivesse gastado demais, tendo usado a riqueza de uma maneira. Então passa por essa, que é para lapidar o nosso espírito. São as experiências que nós temos que gravar em nós para o nosso crescimento espiritual. Então, às vezes, nós pedimos provas difíceis na esperança de evoluirmos espiritualmente mais rápido. Muitas vezes já escutei as pessoas perguntando, mas isso antes de entrar na doutrina. E até eu confesso que eu pensava dessa forma. Falava, nossa, Deus é tão injusto, por que tem tanta gente na miséria? Por que não dá para igual para todo mundo? E quando foi questionado por Kardec, a espiritualidade respondeu. Não, ele perguntou, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E eles responderam, não, não é possível. E a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. O que quer dizer isso? Cada um de nós foi criado em um momento diferente. Cada um, os que foram criados antes, já tem um número de encarnações, digamos assim, um cabedal de experiências maiores. Já desenvolveram inteligência, já desenvolveram trabalho, a perseverança, enquanto outros estão começando agora. E não tem tanto conhecimento ainda, nesse sentido de vivências, né, de experiências. Então, se a gente pegasse toda a riqueza do mundo, toda a riqueza, e dividisse igualmente, centavo por centavo, para todas as pessoas do mundo, em alguns segundos já estaria na desigualdade novamente. Porque aquelas pessoas que já têm um conhecimento maior e recebem um X de dinheiro, ela vai trabalhar, ela vai perseverar, ela vai colocar sua energia, sua vontade para que aquilo prospere. Enquanto a outra, que tem menos experiência, foi criado ou não quis aprender como se devia, as oportunidades, não aprendeu com as oportunidades, se recebe o mesmo X, fala, poxa, eu tenho muito dinheiro, e vai só gastar, 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 e não vai repor e vai ficar sem dinheiro. E o que é a riqueza, gente? A riqueza é um conjunto de bens e necessidades para satisfazer o homem. Mas nós temos que lembrar que a riqueza não é só dinheiro. Tem as riquezas morais também, que são as mais importantes, que são pelas quais nós vamos adquirindo nessas nossas indas e vidas nas encarnações. Então, o que nós aprendemos de empatia, de amor ao próximo, o que nós desenvolvemos de honestidade, de saber discernir o que é certo e o que é errado. São coisas que ficam conosco, no nosso espírito gravado. E o que a prova da pobreza representa para nós? A paciência e a resignação. Paciência no sentido de entender o momento que está vivendo. Por exemplo, eu sou pobre, mas eu tenho um tênis. Meu tênis é velho, tudo, mas é meu. Eu não tenho aquele tênis que a atriz está usando, mas eu tenho meu sapato. Eu tenho um pão para comer. O meu pão não tem o presunto, o salame, o queijo, qualquer coisa que possa passar, mas eu tenho um pão. Entender que nós temos que aprender a conviver com pouco também. E a resignação, não só entender que nós temos pouco, mas também nós temos que aprender algo. E nesse aprender algo, buscar conhecimento para sair, sabe? Não ficar de braços cruzados, para podermos melhorar através do bem, sem culpar a Deus, sem lamentação. Gente, nós não somos vítimas. Tudo que nós vivenciamos, nós pedimos para passar. Então, se nós estamos em determinada situação, como tem muito rico, a pessoa vem rica, fica pobre, também tem muitas pessoas que começam na pobreza e vão batalhando dentro da ética, da honestidade e conseguem subir também. É difícil, mas muitas pessoas têm a força de vontade e conseguem sair disso. Então, e a prova da riqueza? A prova da riqueza é para exercitar a caridade e a abnegação, que é o altruísmo. A riqueza, pessoas que quando nascem nessa situação ou herdam a riqueza, ela tem uma prova dificílima. Como eu disse, ela pode nos cegar. Cegar e você só ficar fazendo as coisas para você mesmo. Mas a prova da riqueza, se Deus colocou na sua mão a riqueza, você tem que procurar ajudar o próximo. Ajudar a saúde do próximo. Você tem chance de patrocinar descobertas de remédios.
de ajudar na educação, de indústria farmacêutica, patrocinar cientistas para novos, agora não tem o carro voador. Tudo isso requer dinheiro, gente. Requer patrocínio. A riqueza, ela é um importante instrumento para o progresso. Não só das pessoas, como do planeta. Eu vou dar o exemplo, talvez muitos de vocês não conheçam, é do século passado. A família Matarazzo. Na minha cidade, os Matarazzo tinham uma indústria muito forte. Eu era pequena e eu lembrava, e era bem no centro da cidade, está até hoje lá a indústria. Mudou de nome, mas continua lá. Foi um polo incrível de desenvolvimento para a cidade. Por quê? Eles abriram indústrias, geraram emprego. Uma cidade pequena, as pessoas tiveram a oportunidade de ganhar o seu salário, desenvolver a inteligência. E desenvolvendo a inteligência, sentiam a vontade de estudar, de aprender mais. Então, elas foram se melhorando cada vez mais. Falei Matarazzo porque na minha cidade tinha essa indústria, e eu sei que eles têm indústrias têxteis, alimentícias, navais. Hoje eu não sei se ainda existe, mas eles começaram a abrir, a dar a chance dessas pessoas mudarem o seu caminho também. A partir do momento que você ajuda o outro com a sua riqueza, que você deixa o outro também produzir para crescer, para se melhorar, a sua riqueza também vai aumentar. Entendeu? Então, é por isso que Deus, muitas vezes, faz com que ela mude de mão. Quantas famílias vocês acham que a socialite, aquele homem, que nunca fizeram nada na vida, de repente estão quebrados? Não tem mais. Porque Deus precisa que a riqueza ande para ajudar no progresso do planeta. Ela é parte desse progresso, gente. Então, não é um mal. Dinheiro não é um mal. E hoje nós entendemos que, vamos supor, se eu estou confortável hoje, vou fazer esse estudo antes de continuar. Se eu estou bem, poxa, eu tenho a minha casa, eu vivo bem, eu tenho salário e uma aposentadoria boa. Será que eu estou pensando só em mim ou também eu posso ajudar o outro de alguma forma? Através de doação, de voluntariado, não sei, de ajudar alguma casa. Como é que nós estamos fazendo? Porque não precisa ser rico para ajudar. Ninguém precisa ser rico. Um pouco, você já consegue fazer muitas pessoas viverem bem com o seu carinho, com a sua ajuda. E a doutrina espírita, ela nos auxilia a compreender essa questão da desigualdade através das reencarnações. Qual que é o objetivo da nossa reencarnação? É viver etapas, resgatar débitos passados, né? Realizarmos ações das provas e nos preparar para uma vida melhor. Então, muitas vezes, essas pessoas que renascem em países mais pobres, lembro que no começo eu falei que quando a gente nasce, quando a gente reencarna, nós passamos por várias etapas, rico, pobre, nascemos em países pobres, ricos, tudo isso. Então, muitas dessas pessoas que renascem em países pobres, paupérrimos, que pediram para passar por isso, são pessoas que possivelmente usaram a riqueza de uma forma errada. São pessoas que abusaram do poder, são pessoas que hoje estão passando essas dificuldades, estão passando por essas limitações para reaprender dentro da lei do amor a se reeducarem, para que numa próxima oportunidade fazerem melhor, passarem essa encarnação fazendo de uma melhor maneira. A riqueza, ela também tem uma situação que quando ela é junto com o poder, ela desperta uma paixão muito grande. E a pessoa, quando ela está tomada por essa paixão, ela se apega de uma tal forma que é difícil aprender a desprender, sabe? Aquela coisa de soltar, de querer. Não, acaba se virando avarento. Essa questão foi o que Jesus disse, que é mais fácil um camelo. Camelo é corda, tá? Que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico ir para o reino do céu. Ele disse que é mais fácil, mas não é impossível. Porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E se a gente quiser, a gente consegue, sim,
passar por essa prova melhor. E Deus, gente, Ele nos ama tanto, Ele nos dá tanto, que Ele sempre nos dá a força, Ele nos dá o que nós precisamos para passar pelas etapas. Nós é que não percebemos. Todas as provas que Ele nos dá é para a nossa evolução, não é para o nosso fracasso. Tudo que nós temos que passar é para nós crescermos moralmente, construir, fortalecer o nosso espírito moralmente. Então, o dinheiro, mamon, não é o mal. Viver bem não é o mal. Mamon, sim, ele tem que servir a Deus, tem que servir para o progresso da humanidade, para o progresso do planeta. O que é mal é o mau uso que o ser humano, o homem, faz da riqueza. Isso sim, que é o mal. Mas nós não podemos nos esquecer que as verdadeiras riquezas, as verdadeiras propriedades que nós conquistamos, essas sim, eternamente para a nossa vida, são as nossas qualidades morais, são as nossas virtudes, a nossa inteligência, o que nós fazemos em prol do próximo, o nosso amor, a nossa empatia. E eu vou ler para vocês agora, é um pouco longo, mas é um texto de Emmanuel, que fala sobre o dinheiro. É o Livro da Esperança, capítulo 44. O título é Dinheiro, o Servidor. Disse-lhes o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Jesus, está em Mateus, capítulo 25, versículo 23. A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. E a riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Capítulo 16, item 8. Então ele começa a explicar. O dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentado ao poste da avareza, produz o azinhavre da sovinice. Contudo, sob a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do malho e a força da usina. Atrelado ao carro do orgulho, é o estimulante do erro, mas na luz da fraternidade é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do entendimento e garantindo os valores da educação. O dinheiro aferrolhado no cofre da ambição desvarada é o inimigo da evolução. Todavia, endereçado à cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade e a resolver os problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e vasculha o firmamento. Detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa rosas de alegria no espinheiral da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio alanceia e iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Dinheiro. Repara o dinheiro. Dizem que ele é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira à calçada, pelo delinquente escondido nas aventuras da noite,
pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína, e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Contempla o dinheiro pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo-ás por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhes ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Emmanuel. Então, gente, vamos pensar com carinho na nossa encarnação para que possamos passar da melhor maneira possível, para que na próxima nós consigamos já realizar coisas bem melhores, né? Situações bem melhores. Agora eu peço a todos que fechem os olhos para o nosso encerramento. E assim agradecemos a toda a espiritualidade que nos acompanha e que está ao nosso lado. E vamos recebendo dessa espiritualidade do plano espiritual uma energia luminosa amarela. E essa energia é dirigida ao nosso frontal, penetrando em nosso mental, retirando todos os pensamentos negativos, equilibrando e alinhando os nossos pensamentos. Cessando essa projeção, recebemos agora da espiritualidade, dirigida ao nosso cardíaco, uma energia luminosa rosa, e essa energia vai limpando as mágoas, as tristezas, e vai nos proporcionando vibrar mais amor fraterno aos que nos são próximos. Cessando esta projeção, vamos dirigindo agora ao nosso gástrico uma energia luminosa verde, que vai limpando todas as nossas tensões, irritações e descontroles nervosos, nos proporcionando maior controle emocional. E agora nós vamos recebendo do plano espiritual, dirigido às nossas mãos, uma energia luminosa azul. E essa energia sobe pelos nossos braços, envolve todo o nosso ser, como se fosse uma armadura energética, e nos protegerá até o nosso próximo encontro, se mantivermos nossos pensamentos elevados, atendendo aos ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, terminando nossa harmonização, pedimos licença aos irmãos espirituais para encerrar nossos trabalhos vibrando as energias de amor, paz, saúde, para serem levadas aonde se fazem necessárias, como também a nós mesmos. Então nós vibramos pelo nosso Brasil e seus governantes, reduzindo a influência do ego e aumentando a visão do trabalho em prol do próximo. Vibramos pelas crianças, que se transformam em armaduras de proteção contra os apelos do mundo. E humildemente pedimos que a espiritualidade possa levar nossas vibrações aos nossos familiares, amigos, e para aqueles que sabemos estarem necessitados de saúde e de amparo espiritual. E ainda, sob o auxílio dos irmãos espirituais, vibremos intensamente por nós mesmos e pelos nossos lares. E com muita humildade, pedimos aos irmãos da equipe de Dr. Bezerra de Menezes que possam fluidificar a água de nossos lares para as necessidades do corpo e do espírito, transformando-a em salutar remédio
para a saúde orgânica e espiritual. E assim, Pai, agradecidos por tudo, pela nossa reflexão de hoje à tarde. Solicitamos a licença para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, quem for fazer o tratamento, aguarde aqui, por gentileza. Emmanuel. Então, gente, vamos pensar com carinho na nossa encarnação para que possamos passar da melhor maneira possível, para que na próxima nós consigamos já realizar coisas bem melhores, né? Situações bem melhores. Agora eu peço a todos que fechem os olhos,